glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora comigo, no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler o versículo 10, mas vamos trabalhar em vários versículos no capítulo 6. Nós vamos descobrir algumas marcas, algumas características, algumas qualidades de um homem de oração, já que nós estamos em um culto denominado culto de guerreiros de oração. Então, Daniel capítulo 6, verso 10, o texto diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Verso 11 diz: Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Se quer falar de Daniel, meus queridos, é falar de um dos maiores ícones da fé. Falar de Daniel é falar de um dos maiores gigantes da Bíblia. Gigantes de Deus. Ezequiel capítulo 14, versículo 14, a Bíblia diz que existem 3 homens que são motivo de conversações do exame diante de Deus, e 3 homens que em uma sociedade depauperada pelo pecado, apodrecida moralmente, como no caso estava a sociedade de Jerusalém, de Israel, quando Ezequiel 14, 14 foi escrito, Deus disse que por causa desses 3 homens, a vida deles seria poupada, e Deus faz menção desses 3 homens. Jó, Noé, e Deus cita Daniel. Então, falar de Daniel é falar de um homem que influenciou 3 nações. O grande império babilônico foi influenciado pela vida de Daniel. Depois que Daniel viveu na Babilônia, a Babilônia nunca mais foi a mesma. A Pérsia foi influenciada por Daniel, e a nação de Israel é influenciada até hoje pela vida daquele homem que viveu séculos antes de Cristo. Então, nós queremos observar aqui com os irmãos rapidamente algumas marcas, algumas curiosidades na vida de Daniel, esse homem que acima de tudo era um homem de oração. E eu tenho uma frase que diz o seguinte: a história está nos joelhos dos intercessores. Os homens e mulheres de oração marcaram a história da raça humana. As histórias de avivamento, de revoluções que aconteceram em países como a Índia, como a Coreia do Sul, como o país de Gales, como a própria Inglaterra e tantos outros países, revoluções tremendas no âmbito espiritual, social e até político. Essas revoluções que beneficiaram a humanidade inteira, o segredo dessas revoluções foi o joelho dos intercessores. Se você ler a história dos avivamentos, você vai saber disso. Então vamos observar algumas verdades aqui na vida de Daniel, verdades sobre o homem de oração. No versículo 10 que nós lemos, o texto vai dizer que Daniel estava debaixo de um decreto real. O decreto era o seguinte: ninguém deveria fazer petição a Deus nenhum no Império Persa, e Dário, que está no poder, e ninguém devia fazer petição ou oração a Deus nenhum, a não ser o rei, sobre a ameaça de ser jogado na cova dos leões.
ou seja, ser destruído, ser morto. E a primeira coisa que eu encontro aqui em Daniel, que quando Daniel soube que a escritura tinha sido assinada pelo rei, Daniel entrou na sua casa e foi orar. Agora, preste bem atenção. O decreto dizia, se daqui a 30 dias alguém orar, vai para a cova dos leões, morre. Mas Daniel não quis saber de decreto de rei humano, porque ele servia ao rei Dário, mas acima do rei Dário estava o rei dos reis, Senhor dos senhores, que era o rei supremo de Daniel, o Deus Todo-Poderoso. E a primeira coisa que Daniel faz ao ouvir falar que o decreto tinha sido assinado é que ele foi orar. Então hoje nós estamos vivendo no Brasil decreto de que nós não podemos nos aglomerar no templo e em nome de um isolamento social, e nós precisamos ser prudentes, nós somos cristãos, precisamos ter os nossos cuidados, não desafiar o vírus que está aí, né, essa pandemia. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos aqui para obedecer, antes de tudo, o decreto de Deus. E se nós não podemos ir ao templo orar, isso não nos impede de orar em casa, né? De estar orando em casa. Sei que existe arbitrariedade, eu ouvi falar aí de um pastor que estava orando com 8 pessoas na sua casa e foi preso. Isso é o cúmulo do absurdo. Mas o que eu quero focar aqui é que Daniel, quando ouviu o decreto do rei, foi orar. Sabe por quê? Para Daniel, 30 dias sem orar era morte espiritual. Então Daniel raciocina assim, se eu não orar, se eu passar 30 dias sem orar, eu morro espiritualmente. Se eu orar, eu morro fisicamente e vou para a cova dos leões. Eu prefiro morrer fisicamente e ir para a cova dos leões do que perder a minha comunhão com Deus. Então, princípios espirituais não se negociam. Oração não é questão de opção, é questão de sobrevivência. E aqui eu estou falando para os irmãos evangélicos, crentes, cristãos, de linha evangélica. Orar é questão de sobrevivência, não é opcional. Ou você ora ou você morre, espiritualmente falando. E é preferível morrer fisicamente do que morrer espiritualmente, porque quando se morre espiritualmente, se torna presa fácil para o pecado. E morrendo em pecado, morre-se eternamente. É banido eternamente da presença de Deus. Então a primeira coisa que eu vejo de Daniel é que ele não negocia valores espirituais. Daniel vai orar, porque para Daniel, oração é questão de sobrevivência. Já dizia a nossa apóstola Valdir, sem oração não tem café da manhã, sem oração e sem Bíblia não tem almoço, sem oração e sem Bíblia não tem janta. Se a oração para você for tão importante quanto é o seu café da manhã, o seu almoço e a sua janta, porque sem se alimentar fisicamente você morre, você nunca vai viver baixas espirituais, porque é a oração que fortalece. A segunda coisa que eu noto aqui é que a Bíblia diz que Daniel entrou em sua casa. Então, o verdadeiro homem de oração é aquele que tem uma casa. E a casa tem endereço. E ele ama estar na sua casa. Porque existem alguns aventureiros aí que andam por aí, dizendo que são homens de Deus, são homens de oração, e fazem 6 meses que ele não visitaram a família dele. Faz 1 ano que ele não foi para casa. Daniel era um homem de família, um homem da casa. Homem que ora é homem que está disposto a defender a sua família. Homem que ora é homem que está disposto a proteger os seus filhos, a sua esposa. Homem que ora é homem que entende que a família é o nosso maior patrimônio nessa sociedade onde a família tem sido banalizada, onde os princípios éticos e morais da família têm sido desestruturados. Nós precisamos de homem que passe mais tempo em casa do que na rua. E agora todo mundo está indo para dentro das casas, né? Porque antigamente as ruas cheias, casas vazias. Hoje, casas cheias e ruas vazias. É preciso vir uma pandemia para a gente descobrir que a nossa casa é o nosso maior reduto de proteção espiritual. Eu noto aqui em Daniel, que Daniel vai para a sua casa. E outra coisa que eu noto em Daniel aqui é que a Bíblia diz que ele foi para o quarto de cima. Então vamos ver 2 coisas aqui. Primeiro, o homem de oração é um homem que tem quarto. Mateus 6,6, Jesus disse, tu, pois, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao
teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Você é homem ou mulher de Deus, você tem o seu quarto de oração? Seu quarto de guerra? É no quarto de oração e de joelhos que as batalhas são vencidas. E quando Jesus diz, entra no teu quarto, eu sei que ele está falando do lugar, do espaço geográfico, literalmente falando, interpretando o texto na sua exegese literal. Mas quarto fala de privacidade, de individualidade, de intimidade. Não é qualquer pessoa que entra no quarto da sua casa. O quarto é um lugar de intimidade. Então, entrar no quarto aqui é fisicamente, geograficamente falando, mas também tem uma lição espiritual por trás, porque nada da Bíblia está por acaso. Entrar no quarto, que às vezes se fechar dentro de si, é uma introspecção, é mergulhar para dentro de você mesmo, é fechar a porta do seu coração e ficar em intimidade com Deus. Porque você pode estar sozinho no quarto, e o quarto cheio de pobre, pensando na conta de luz, pensando que com medo de pegar o coronavírus, pensando em diversas coisas. Você está cheio de ansiedade dentro do quarto, mas o quarto parece que está cheio. Você está sozinho, mas parece que está cheio. Em contrapartida, tem alguns que estão no meio da multidão e se sentindo só, que os psicólogos chamam da solidão cósmica. Não se sentem preenchidos. Mas quando Jesus disse que entra no seu quarto, ele está falando aqui também de privacidade. Você pode estar no meio da multidão e se trancar com Deus. E só você e Ele. Porque a oração fala de intimidade. As experiências com Deus são individuais. Cada um tem que ter a sua experiência. Então, entrar no quarto aqui fala do lugar da intimidade com Deus. A oração verdadeira é aquela oração de pai para filho, onde as palavras não são tão importantes, onde um sussurro, um gemido, uma lágrima tem muito mais valor. É a oração verdadeira, é aquela oração onde nos encontramos só nós e Deus, na individualidade da comunhão. E o texto diz aqui também que Daniel, depois que entrou no quarto, ele subiu, porque o quarto de oração de Daniel estava em cima, porque a oração tem o propósito de nos elevar. Todas as vezes que Jesus queria dar uma lição aos seus discípulos, algumas das vezes ele subia a algum monte para orar. E lá no monte ele revelava a glória, como aconteceu no monte da transfiguração. Quando ele subiu no monte, o rosto dele começou a brilhar, suas vestes começaram a se tornar brancas, o céu desceu naquele lugar, porque o propósito da oração é nos elevar. Quando nós vivemos assim, de maneira depressiva, em níveis baixos de sofrimento, esmagado pela ansiedade, pelo problema, é sinal de que nós estamos orando pouco. E quando nós oramos, Deus nos eleva ao patamar da eternidade da sua presença. Então o propósito da oração é nos elevar. Outra coisa que eu noto aqui na vida de Daniel, aqui nesse versículo 10, é que a Bíblia diz que Daniel vai, sobe para o quarto, e abre as portas para a banda de Jerusalém, por causa da promessa, lá de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13, 14 e 15, e quando o povo fosse orar, abrisse a janela para o lado de Jerusalém, lembrando do templo e orasse, olhando para Jerusalém. Mas tem um princípio espiritual aqui, é que a oração abre a janela do céu. É por isso que alguém disse, há os céus abertos, em quarto fechado, quando oramos. E Malaquias 3:10 diz que existe janela no céu. A oração abre a janela do céu. Você quer ver a janela do céu aberta? Ore. E a oração vai abrir as janelas do céu. O texto diz que ele abriu as portas para Jerusalém. As janelas para a banda de Jerusalém. E diz que ele orava 3 vezes, aliás, ao dia, de joelhos. Porque a oração nos faz entender que nós estamos aqui, mas Deus está em cima. E nós somos pequenos, mas Ele é grande. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós somos incapacitados, mas Ele é capacitado. Nós não podemos, mas Ele pode. Então, estar de joelho é reconhecer a grandeza de Deus, é a minha pequenez. E a Bíblia diz que ele se punha de joelho e orava dando graças. Note que a oração de Daniel
começa com gratidão. Aí depois você vai ver aqui, por exemplo, no capítulo 9, ele adorando, né? No capítulo 9, versículo 4, Daniel vai dizer, Deus grande e temível. E aí, depois você vai ver a partir do versículo 5 de Daniel 9, ele já começa a interceder, a se arrepender pelo seu povo, arrependimento por identificação. Mas ele começa agradecendo. E o texto diz que ele fazia isso como era de costume fazer. Então a oração era um hábito na vida de Daniel. Você tem o hábito de orar? Você sabe o que é hábito, né? Você acorda de manhã, escova os dentes, aquilo é um hábito. Se você não escovar, você vai sentir falta. Você toma banho todo dia. Se você não tomar o calor, é hábito. É costume. E costume, diz o ditado que costume de casa leva a praça. Então, tem gente que é mal acostumada e passa vexame na rua. Então, hábito. Quando você tem hábito, você é aquilo automático dentro de você. Você ora, você acorda antes de qualquer coisa, você vai orar. Porque a oração, para o homem e para a mulher de Deus, tem que ser estilo de vida. É por isso que Efésios 6,18 diz, orando em todo tempo, varrendo a casa, Senhor, varre o meu coração. É lógico que você tem que ter hora bendita. O seu tempo de pelo menos 1 hora diária por dia, você tem que fazer da oração um estilo de vida. Lavando a vidraça, Senhor, clareia a minha visão espiritual. É colocando a chaleira no fogo para ferver e dizer, Senhor, faz meu coração ferver com palavras boas. A oração tem que ser hábito na vida de Daniel. Muito bem, então nós estamos vendo isso aqui, né? Algumas curiosidades na vida particular de oração de Daniel, mas aqui no capítulo 6 nós vamos ver algumas marcas que a oração faz na vida de um homem de Deus. Ó, versículo 3 do capítulo 6, nós estamos no capítulo 6 de Daniel, diz assim, então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Veja aqui 2 marcas de um homem de oração. O rei Dário está no trono, ele está formando o seu grupo de ministros, e ele está escolhendo aqueles que vão administrar o reino com ele. Daniel já vem desde o tempo de Nabucodonosor, na Babilônia. E aí, o texto diz que quando Dário está para nomear os ministros, Dário pensa em colocar Daniel na posição de líder deles. Por quê? Porque o texto diz que Daniel se distinguia. Então, o versículo 10 reflete no versículo 3. Porque Daniel era um homem de oração, ele era um homem de intimidade com Deus. Porque ele era um homem de intimidade com Deus, Deus revelava os seus segredos a ele. E o versículo 4 vai dizer que ele se distinguia, porque a oração nos diferencia. Você quer ver um homem distinto dos outros? Todo mundo vai ver, rapaz, todo mundo é de um jeito, mas esse indivíduo aí tem alguma coisa diferente nele. Esse Daniel aí, ele é diferente. Ele se distingue, porque a oração nos diferencia. Todo homem de oração, ele tem um brilho diferente no olhar, no rosto. Ele tem uma maneira de tratar diferente. Há um magnetismo de Deus na vida dele, porque a oração nos diferencia. A outra coisa é que ele tinha um espírito excelente, que seria um talento extraordinário. Diz que Daniel tem um espírito excelente, ou seja, a oração nos aprimora, nos aperfeiçoa. O que é que fez Daniel ter esse talento extraordinário, esse espírito, essa sensibilidade espiritual que todo mundo via nele, algo diferente? A oração nos aprimora. Outra coisa que eu vejo aqui no versículo 4 é que o texto diz que não existia vício nenhum em Daniel. Ou seja, a oração nos santifica. A oração nos santifica. Nos separa. Nos fortalece a vencer os vícios. É por isso que Jesus diz, orai para que não entreis em tentação. Quanto mais eu oro, mais forte espiritualmente eu fico. Maior possibilidade eu tenho de vencer as tentações. E aí, nós vamos ver que, depois dessas marcas que Daniel tinha, nós vamos ver que o decreto foi assinado, Daniel estava sentenciado a morrer,
E quando os inimigos de Daniel foram procurá-lo, no versículo 11, diz assim: então aqueles homens foram juntos, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Os inimigos de Daniel. Os inimigos de Daniel. Quando foram procurá-lo, encontraram ele de joelhos. E o homem de joelhos é irresistível. Nem leão devora, a gente vai ver aqui. O homem que caminha de joelho até leão jejua. Faz jejum para não devorá-lo. Será que os nossos inimigos espirituais, nós não temos inimigos humanos? Se você é cristão, você não pode ter inimigo humano. A sua guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios 6:12, a nossa guerra é contra principados, potestades. Nós temos que amar todos os homens, independente de quem sejam eles, e orar por todos os homens. E homem de oração, Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, se faça oração por todos os homens. Por todos os homens. Mas os teus inimigos espirituais, ou aqueles que se fizeram teus inimigos, você não é inimigo, Deus feito inimigo, e querem ver você na cova, sendo devorado por leões. Os demônios que querem ver você oprimido, os leões da ameaça, do medo, do pânico, da depressão, da ansiedade, os leões famintos que querem devorar, e esses inimigos que querem colocar você na cova dos leões. Será que quando eles vierem vão encontrar você de joelhos? Se eles encontrar você de joelhos, eles vão ser decepcionados. Eles vão ver que você, porque é um homem ou uma mulher de oração, é indigesto até para leão, faminto. Ou ele vai encontrar você que diz que é mulher, homem de oração, falando mal, agredindo as pessoas no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Como é que seus inimigos espirituais vão encontrar? Eu espero que eles encontrem você de joelhos, orando, buscando a Deus, clamando aos céus. Nós estamos num tempo em que nós precisamos ser mais crentes. Quem não é crente, se converter logo. Crente é aquele que crê. E quem orava pouco, orar mais. Quem orava muito, orar mais ainda. Aproveitar o isolamento social para fazer como Daniel. 30 dias não se pode orar. Daniel estava lá orando. De manhã, de tarde e de noite. Como de costume. E aí, queridos, nós vamos, já terminando agora, ver que os inimigos chegaram e disseram: rei, majestade, rei Dário, sim, o senhor assinou o decreto, flagramos agora Daniel, e estava mais, ó rei, com a janela aberta para todo mundo ver que ele estava orando, estava lá de joelho, suplicando ao Deus dele. E aí? E o rei, amigo de Daniel, tentou livrar Daniel de todas as maneiras, mas o rei conhecia a história do Deus de Daniel. Disse a Daniel: coração partido, eu não posso te livrar, mas eu vou passar a noite jejuando. E diz que o rei foi jejuar por Daniel. E disse: o teu Deus a quem tu continuamente adoras, ele pode te livrar da cova dos leões. Agora veja bem. Há pessoas que só oram quando estão na cova. É preciso eles ir para a cova para orar. Mas Daniel orou na ameaça de ir para a cova. Porque quem só ora quando vai para a cova, talvez não saia da cova porque não orou antes e agora na cova não terá força realmente para orar. Mas Daniel, e o interessante aqui é que Deus não livrou Daniel da cova. Deus não livrou Daniel da cova. Deus poderia ter transportado Daniel para outra cidade, arrebatado ele para outra nação, como aconteceu com outros na Bíblia. Mas não é assim que a Bíblia diz. Ele foi para a cova, porque muitas vezes Deus não nos livra da cova. Ele nos livra na cova. Para quê? Para provar a todo o reino da Pérsia, a Dário, os inimigos de Dário, que o Deus de Daniel é um Deus vivo. E aqui tem algumas curiosidades. Ó. Eles trouxeram Daniel, colocaram na cova, no versículo 17 diz: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou-se com o rei. Além de botar na cova, colocou uma pedra e selou com o selo real. Ninguém podia
violar ali. Veja que os inimigos estão dificultando. Porque Daniel podia tentar fugir da cova, mas com aquela pedra não foi. Então, talvez, estão tentando colocar você numa cova, estão colocando mais uma pedra de opressão em cima da cova, dizendo você amanhã não vai amanhecer. Amanhã, hoje você é devorado por leões. Mas, queridos, o versículo 19 diz, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Talvez você esteja na cova dos leões, as ameaças. Os leões estão aí rugindo ao seu redor, querendo lhe destruir. Talvez você esteja na cova, eu quero dizer uma coisa para você. Você está na noite da cova, mas o dia está chegando para aí. O dia está rompendo. A noite de guerra, de luta, de dificuldade, de tribulação está esmagando você. Mas eu quero dizer para você, o choro pode durar uma noite, é verdade, mas a alegria vem pela manhã. O dia vai amanhecer. O sol da justiça, que é Jesus de Nazaré, vai despontar. Vai nascer. E os teus inimigos espirituais, aqueles que queriam te ver devorado por leões, eles vão ter uma surpresa. Sabe por quê? Porque Deus ainda continua respondendo orações. Veja o versículo 22. Quando o rei chega lá de manhã e lhe remove a pedra e olha assim para a cova, triste, mas com um lampego de esperança, de Daniel, dá-se acaso que o rei, a quem tu continuamente agora, Daniel, te livrou da boca dos leões? E qual foi a surpresa? Que quando o rei ouviu aquela voz profética de Daniel, dizendo, rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Sabe por quê? A oração move os céus e a terra para Deus atuar na vida daquele que ora, daquele que tem comunhão com Ele. Isso não é a primeira vez que Deus envia um anjo. Os leões estavam lá, rugindo para devorar Daniel, mas o anjo está lá. Fica aí de boca. Hoje você jejua aqui, leão. Hoje você não, Daniel você não devora não. Alguém já brincando, já disse que não devoraram Daniel, porque leão gosta de carne, Daniel estava em espírito, né? Por isso que o texto diz que ele tinha um espírito excelente. E Deus enviou o anjo. Não foi a primeira vez que Deus enviou o anjo. Quantas vezes Deus enviou o anjo? Domingo mesmo eu preguei uma mensagem que Senaqueribe estava ameaçando Jerusalém, e Ezequias foi orar. Deus enviou um anjo só. Matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Pedro está lá na prisão, Atos capítulo 12. Herodes tinha matado Tiago a espada. Pedro está lá, entre dois soldados, mais de 16 soldados guardando a prisão. Pedro amarrado, mas a Bíblia diz, mas a oração, mas a igreja fazia a oração contínua a Deus por Pedro. Pedro na prisão e os irmãos lá, salva Pedro, meu Deus, salva Pedro, tem misericórdia do nosso pastor Pedro. E a Bíblia diz, Deus enviou um anjo, acordou Pedro, abriu sobrenaturalmente as portas da prisão. Eu quero dizer que Deus está enviando um anjo para dar livramento a você, se você é um homem ou mulher de oração. Eu termino dizendo a você que o que a oração não fizer, nada mais faz, porque Deus se move pelas orações dos cristãos. Alguém já disse, quando o crente ora, o céu se move, o inferno treme e coisa nova acontece na terra. Foi isso que aconteceu. Eu quero dizer para você que nós estamos, como nação brasileira, para viver um grande mover do Espírito Santo, um grande avivamento. Por quê, pastor? Porque nunca se orou tanto nessa nação como se está orando nesses dias. Eu hoje estava vendo, já tinha visto alguns vídeos, mas eu estava vendo um vídeo no WhatsApp, no status de alguém, e um homem vinha no carro, numa cidade grande aí, não sei qual é a cidade, mas centenas, dezenas de irmãos de joelhos, clamando nas ruas. A oração, nações estão orando pelo Brasil, as nações da terra estão orando, líderes das nações estão proclamando dia de oração pelas nações da terra. Nunca se orou tanto. Eu acredito que Deus permitiu essa crise exatamente para despertar aqueles que não estavam mais orando, despertar a igreja para orar. E essas orações estão subindo. Deus está ouvindo, Deus não é surdo. Deus não suporta, Ele se move quando há oração. Assim como Ele enviou o anjo para fechar a boca do leão, Deus está enviando livramento
A igreja está orando, nós estamos orando. E eu tenho a felicidade e a alegria de dizer que hoje mesmo, de ontem para hoje, eu tive aqui dois testemunhos de resposta de oração de pessoas que estavam infectadas com coronavírus. O doutor Rafael, ali de Fortaleza, que a igreja orou por ele, e o apóstolo Monteiro, que é do M12 ali ligado ao apóstolo René, que saiu, recebeu alta hoje do hospital. Oração, a igreja está orando, estamos orando. Deixa eu dar uma boa notícia aqui para você, porque talvez você só está ouvindo má notícia, né? Aí pela mídia televisiva, só tem má notícia, má notícia, você já está entrando em pânico. Tem até umas profetadas aí que vai ter 3 dias de escuro, noite, isso é mentira também. Hoje eu tive que mandar um áudio consolando alguém, que a pessoa estava desesperada, dizendo que vai ter 3 dias de escuro e vai vir demônio entrar dentro da casa. Não tem nada disso na Bíblia. Nós seguimos a Bíblia, não tem nada disso. Mas deixa eu dar uma boa notícia para você. Deus está atendendo a oração do povo brasileiro, e isso estatisticamente falando. Estava vendo hoje uns dados estatísticos do Ministério de Saúde, né, e também do R7, que ontem, no Brasil, o número de mortos pelo coronavírus era de 2.586. Mas o número de curados era de 22.991. Quase 9 vezes maior o número de curados do que dos que faleceram. Infelizmente, é lamentável que pessoas estejam morrendo, nós sabemos da seriedade. Mas eu atribuo isso a Deus. Eu creio que Deus está ouvindo as orações que sobem de dia e de noite sobre essa nação. E algo surpreendente está acontecendo. Porque no Brasil, de acordo com dados, você pode até no Facebook, sempre tem Covid-19, você olha lá dados das organizações de saúde, que no mundo, até terça-feira, tinham morrido 171.810 pessoas pelo coronavírus, mas tinha sido curado 659.583. Ou seja, se no Brasil nós temos 2.589 mortos, e em compensação temos 22.991 curados, no Brasil a média é mais do que o dobro da média mundial. Então, isso significa dizer que Deus está ouvindo as nossas orações. Você crê em oração? Você crê no poder da oração? Então nós vamos orar agora. Eu quero convidar você para orar comigo. Vamos orar o Salmo 91, nós sempre temos orado esse Salmo. E nós cremos que Deus está se movendo na terra, está orando as orações que estão subindo desse planeta, chamado terra, dos homens e mulheres de Deus que em todo o mundo estão orando, e os prognósticos dos homens de Deus, como por exemplo a profecia do David Wilson, né, que já está na glória, mas 35 anos atrás ele profetizou que havia uma pandemia, uma praga no mundo, que em Nova York ia ser abalada, que as igrejas iam ficar fechadas por um tempo, bares iam ficar fechados, mas ele dizia isso 35 anos atrás. Ele dizia, mas depois disso haverá um grande mover de Deus em toda a terra, porque o povo está orando. Sempre foi assim na história bíblica, na história dos avivamentos. Quando Nínive, por exemplo, foi abalado por 2 epidemias, e Jonas chegou lá pregando na cidade de Nínive, e a Bíblia diz que o rei de Nínive rasgou as vestes, se vestiu de saco, proclamou um jejum. Todo mundo jejuou. A Bíblia diz que Deus suspendeu a sentença e Nínive foi poupada da destruição. O Brasil não será destruído porque é um povo que está orando pelo Brasil, pela sua família. Talvez você nem conheça, mas há milhares de intercessores que estão chorando, jejuando e orando por essa nação. Essa nação não será destruída, essa nação não será acabada, porque é um povo que ora, e a história está nos joelhos dos intercessores, e nós estamos orando, e toda maldição se reverterá em bênção, e haverá um tempo de paz, de progresso, de prosperidade, de salvação e de avivamento para a nação brasileira. Deus ainda tem os seus Daniéis, que de joelhos interrompem a ação de principados, porque Daniel, no capítulo 9 de Daniel, capítulo 9 e no capítulo 10, Daniel afetou a história da Grécia, da Pérsia e de Israel na intercessão, bloqueando a ação de principados e ativando anjos poderosos para
lutar em favor dessas 3 nações. Ele afetou a história desses povos e nós vamos fazer a história do Brasil. Nós, os intercessores, os que clamam de dia e de noite diante de Deus. Amém? Então nós vamos interceder agora. Vamos orar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 91. Sempre tenho orado esse salmo nesse período de pandemia, porque esse salmo promete que Deus trará livramento àqueles que crerem nele. Esse salmo fala que Deus nos protegerá da peste perniciosa. Peste perniciosa quer dizer doença que se propaga rapidamente em grande escala. Então eu convido você para abrir a Bíblia no Salmo 91 e vamos clamar aos céus, agora pedindo o livramento de Deus. Pai, nessa hora, mais uma vez, eu estou aqui trazendo o Salmo 91. Eu oro pela nação brasileira, oro pelo mundo inteiro, oro pela cidade de Espírito Santo, pelas autoridades dessa cidade, prefeitos, vereadores, secretários, Senhor. Oro pelo estado do Rio Grande do Norte, pelas autoridades constituídas, prefeito do Rio Grande do Norte, senadores, deputados, governo do Rio Grande do Norte. Oro pelo Brasil, oro, meu Deus, pelo presidente da República, pelos deputados, Pai, pelos senadores, pelos governadores dessa nação. Oro pela nação brasileira, por todas as famílias, por aqueles que estão em estado de vulnerabilidade, os idosos, meu Deus. Oro também, meu Deus, por todos aqueles que ainda não tiveram consciência da hora em que nós estamos vivendo. Eu oro para que haja um avivamento poderoso nessa nação, mover sobrenatural do teu Espírito. E agora eu trago o Salmo 91 pelo Brasil. Declaro que o Brasil agora está habitando no teu esconderijo, ó Elohim, ó El Elyon Altíssimo. Declaro que a nação brasileira, nossas famílias, estão sendo agora empurradas para a tua sombra, ó Onipotente. Que o Senhor é o refúgio dessa nação, o Senhor é o escudo dessa nação. Eu oro para que a confiança em Ti seja ativada em todos nós, e nós declaramos que nós confiamos em Ti, é em Ti que está a nossa confiança, Pai. Senhor, no livro do laço do passarinheiro, no livro da peste perniciosa, no livro da pandemia, do coronavírus, abrevia esses dias para que possamos voltar a nos congregar, para que possamos voltar à normalidade, meu Deus, da nação. Tem misericórdia, não permita um colapso, meu Deus, social, um caos social nessa nação. Tem misericórdia dos pequenos empresários, meu Deus, dos vendedores ambulantes, daqueles que não têm de onde tirar. Tem misericórdia dele. Tem misericórdia dos médicos que estão nos hospitais. Sim, Pai, livra-o das pestes perniciosas, dos enfermeiros, daqueles que trabalham na saúde, dos velhos, das crianças, dos debilitados, Senhor, os que não têm como se proteger. Em nome de Jesus, envia a tua providência, Pai. Cobre-nos debaixo das tuas penas, nos coloca debaixo das tuas asas, para que estejamos seguros, Senhor. Seja o nosso escudo, Pai. Nos proteja do terror noturno, nos guarde da peste que voe de dia, nos proteja da seta que voe de dia também, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola meio-dia. Pai, em nome de Jesus, traga livramento para a nação brasileira, meu Pai. Frustre os prognósticos da destruição, estabeleça o teu reino nessa nação, nas nações da terra. Nós chamamos a existência as tuas bênçãos, o teu livramento, a tua cura e a tua proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, você tenha uma noite na presença do Eterno. Domingo, 17 horas, nós estamos no nosso culto de celebração no templo. E não esqueça de estar orando, de estar buscando a Deus. Eu creio que está chegando a hora, né? Essa é a minha fé. Muito em breve nós estaremos reunidos de novo como congregação para nos abraçar, nos confraternizar, nos solidarizar, né? Interagir naquela comunhão que nós sabemos como é, no calor do culto de celebração. Enquanto isso, estejamos orando, sejamos como Daniel, nos mantenhamos de joelhos, porque de joelhos nós venceremos todas as guerras e conquistaremos todos os territórios que o Senhor
prometeu nos dar. Eu me despeço de você agora, desejando que a graça do Eterno te cubra, que o amor do Senhor invada o teu coração e que o Espírito Santo possa estar trazendo comunhão profunda ao seu coração. Vamos estar se despedindo agora com esse louvor. Tenha uma noite na bênção do Eterno.